Faz aí. Olá pessoal, começamos mais um PPcast. Hoje um PPcast muito especial. Nós vamos falar sobre produção de conteúdo, principalmente com podcasts, e também vamos falar sobre YouTube. Estamos presentes hoje aqui com nossa digníssima Carol. Fala, galera! E também com a Isabela. E aí, pessoal? Isso aí, ambas são alunos aqui do curso de Publicidade e Propaganda, né? Estão cursando aí o segundo ano, né? Só lembrando que o podcast, ele é parte integrante do curso de Publicidade da Uniara, Universidade de Araraquara. Muito bem, meninas. Carolzinha, o que você sabe a respeito de produção de conteúdo? Olha, professor, hoje eu vim aqui para aprender, tá? Muito ótima saída. Porque assim, né? Tudo sei que nada sei. Muito bem, então hoje você vai ficar sabendo. Isso. Joia. Bom, primeira coisa, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Primeiro, porque vocês duas são millennials, né? Quem que são as millennials? Nascidas mais ou menos a partir de 2000, né? Então Olha, vocês... professor, eu nasci em 1995. Olha, professor. Não acredito. Eu nasci em 97. E tem essa carinha novinha? Não. Muito bem, mas pode ser considerado millennial, mesmo 97, né? Então, é uma geração que a forma de aprendizado mudou bastante, né? Tanto é que hoje você vê em aula, né? Não é mais aquele monte de xerox, aquele monte de conteúdo que você tem que ler, decoreba, não. Hoje a gente está num tipo de ensino um pouco mais diferenciado, né? Mais voltado para vocês, que é através principalmente de vídeo e de áudio, que acaba sendo mais atrativa aí, principalmente para essa geração millennials, né? Que é que está entrando agora na universidade, né? Que está aí terminando o seu colegial. Bom, só para a gente falar aqui um pouquinho, vocês acham que podcast é só... Me fala um podcaster que vocês conheçam. Ah, o Rapadura eu conheço. Rapadura Cast. Isso. Muito bem. Fala do que o Rapadura Cast? Na verdade, ambos assuntos, vários. Mas assim, ó, outro dia eu tava escutando eles. Eu vi num debate que eles fizeram. Eu gosto disso. Eu acho isso muito interessante. Isso é legal. Eu acho que, na verdade, vai gerando uma discussão que você consegue, na verdade, você tá escutando, você consegue, você fala, quero discutir junto, sabe? Eu acho isso muito interessante. Principalmente pra quem tá ouvindo, igual a gente sempre fala de escutar fazendo alguma coisa, não sei o quê. Isso. E eu acho isso interessante. Você vai criando, na verdade, conteúdo para que você consiga conversar com as outras pessoas. Eu acho isso muito interessante. E o mais dinâmico, se a gente for pegar, tanto do podcast quanto do YouTube, que eu vou explicar as diferenças de cada um, é essa troca. E essa troca praticamente quase que em tempo real. Então você consegue já automaticamente postar, você posta uma resposta, você é ouvinte, você segue ali o canal, o episódio, e você consegue dar sua opinião. No próximo episódio, aquilo pode ser ou comentado na gravação, ou até mesmo os produtores de conteúdo, eles podem responder nos próprios comentários. Então, aquilo gera uma discussão muito grande pós-assunto, né? Ou muitas vezes até, se for no caso ao vivo, durante mesmo o assunto, né? Eu acho que isso é interessante, não só para eles que estão gravando, porque eles estudam isso, né? O assunto que vai falar, mas eu falo pra gente mesmo, eu falo alunos principalmente, sabe? Eu acho que o conhecimento que isso passa é muito legal, muito abrangente. Isabela. Oi, professor, diga. Você conhece algum podcaster zoeirão? Infelizmente eu não conheço, tô aqui pra conhecer. Nenhum zoeirão? Nenhum, professor. Não, mas aqui você não vai conhecer podcast zoeirão. Ah, você não vai falar isso, professor. Não, então, uma das coisas que a galera tem ideia é que podcast é só zoeira, né? É o Anderson Nunes, é os caras entrando em banheira de Nutella, é tudo acontecendo. Essa é a parte, se a gente for pegar do entretenimento, né? Do descompromisso. Mas a gente tem muitos autores, né? Até mesmo, poxa, eu vou dar até alguns exemplos para vocês, que fazem trabalhos muito sérios, né? A gente tem o Drauzio Varela. Muito massa. Quem que é o Drauzio Varela, né?
Vocês É o conhecem? médico, Conhecem? Isso, é o médico que tinha lá o programa no Fantástico, né? O quadro, né? Então ele fala muito sobre saúde e sobre a causa social, né? Respeito à saúde, às doenças, tal, a prevenção. E o que ele fez? Ele pegou, tem um canal de podcast onde ele fala de forma bem direta e bem simples esses problemas. Principalmente problemas de higiene, né? De doenças, enfim, tal. E é um caminho que ele tem para conversar o quê? Com essa galera mais nova também. E ele vai tirando dúvidas também, isso eu acho muito legal. E ele consegue tirar dúvidas, né? Que vem outro caso interessante. A gente tem aqui o podcast da Companhia das Letras. Olha só, mas espera aí, Companhia das Letras é uma editora, né? De livros e tal. E tem um podcast, então meio que ela não tá se traindo, né? Na verdade, ela não tá. A gente tá falando aqui de uma coisa bem legal do Henry Jenkins, que ele fala, que é sobre a convergência. Então, um meio, no caso impresso, ele está utilizando o meio digital para se fortalecer. Então, olha só que bacana, ela vai lançar um livro, ela pega o autor daquele livro, e ela tem livro de vários segmentos, né? Põe o cara, faz um videocast com ele falando sobre o livro, explicando, contando a história, tirando as dúvidas. Você fica interessado por aquele livro, porque você ouviu, você viu, o autor fala, cara, isso aqui é um assunto legal, que me interessa, e aí você vai e você consegue comprar o livro, até mesmo online. Embaixo tem um link, você clica e já compra o livro. Bom, a Heloísa e eu estamos aqui para conversar um pouco sobre os conceitos que fundamentam o livro que nós duas escrevemos juntos, chamado Brasil, uma biografia. Existe um elenco de conceitos importantes e a ideia aqui é a gente desenvolver um pouquinho uma série de termos e conceitos que estão na boca de todo mundo, fazem parte da estrutura do livro e que a gente gostaria aqui de dialogar sobre eles. Então, o que a gente tem que entender, inclusive até os educadores, é isso. Não dá pra gente brigar contra a tecnologia. A gente tem que trazer, A favor, né? trazer ela a favor para deixar a coisa muito, muito interessante, né? Um outro caso aqui bem legal também, a gente tem uma iniciativa que ela chama TED, né? Vai ter o link aqui para vocês. Então, é uma série de palestras que acontecem aí na Ásia, nas Américas, né? Até mesmo na Europa, de uma instituição sem fins lucrativos. E ela disponibiliza tudo isso online. O que a gente veio falar é de colocar o aluno como protagonista, produtor do próprio conhecimento. Eu e o Pedro nos demos conta desses problemas no começo de 2015. A gente começou a procurar soluções para ajudar os nossos colegas. A gente quis aproveitar o melhor das habilidades de cada um. O engraçado aqui, sempre teve jeito para estudar, sempre foi bom nas matérias de escola e sempre gostou de ajudar os colegas. Já o João sempre adorou a produção de vídeos e tem um jeito para empreender. Ligando A com B, a gente chegou numa conclusão. Vamos criar um canal de videoaulas? Conheçam o Pedro Ensina. Bom dia, Cidinha. Boa tarde, cidade. Pedro, vamos trabalhar. Deixa eu tomar minha água. Então, são palestras super curtas, de 15 minutinhos, 20 minutinhos, de vários assuntos. Então, você tem tecnologia, você tem sustentabilidade. São pessoas que são muito, muito gabaritadas aí mundo afora. Então, é uma chance de você ter conhecimento, né? Então, é legal se divertir. Às vezes, nossa, cara, tive uma aula cansada, o meu dia hoje foi pesado. Vou entrar num canal do YouTube só para relaxar, eu não quero pensar. Beleza, mas lá também tem muita coisa bacana para pensar, né? Isso é interessante. E podcast, o que é isso? Eu que te pergunto, professor, o que é podcast? Mas vocês só podem estar de zoeira. Agora é sério, ó. É sério. A Carolzinha ainda já conhece alguma coisa, porque pelo menos deveria conhecer. Depois eu vou te perguntar, né? Mais ou menos. Mas a Isabela tá vindo aqui pela primeira vez. Ô, Isabela, você já ouviu podcast, ouviu falar disso? Você tem noção do que é? Porque pra gente aqui no Brasil é uma coisa relativamente nova. Mas é né? bem novo, na verdade, né, professor? Porque antes, na verdade, até hoje, nós temos muito costumes de escutar, a gente tem a necessidade de ver ainda. Na verdade, quando saiu o rádio, aí a hora que entrou a TV, ela tomou conta. A hora que essa internet foi disponibilizada, essa internet sem limites, eu falo assim, a gente tem a necessidade de ver. Então, o rádio aqui no Brasil, pelo menos, ele foi muito forte. A era de ouro do rádio foi a década de 30 ali, 20, 40, né? Onde só tinha um rádio. Aí depois, em 50, a Chateaubriand trouxe basicamente a TV aqui pro Brasil, na década de 50, né? Das emissoras e tal. Aí depois veio a Tupi e tal, né? Todo mundo achou que o rádio ia acabar. Porque, bom, o rádio é só sonoro, certo? Aí chega a TV, que é som,
E o vídeo, você vê aquilo, né? Então por que eu vou ouvir rádio? O rádio acabou? Não, nem pelo contrário, ficou forte. Depois, quando chegou a internet aqui no Brasil, meados da década de 90, né? E foi se popularizar mais no ano 2000 e tal. Acabou a TV com a chegada da internet? Não, porque a internet, pô, eu tenho tudo que a TV tem e ainda tenho, né, arbitrariedade para escolher o que eu quero. Sim. Não acabou. Então, o que acontece? Se a gente for pegar, são essas convergências desses meios e cada um usa o que é de mais interessante. Voltando à pergunta, você não vai fugir disso. Não, tô só aguardando, professor. Então você pode responder. O que você entende por podcast, O Isabela? que eu entendo por podcast, eu acho que são pessoas que estão reunindo ideias através de uma roda de conversa. E aí isso é Isso. gravado e é passado para os ouvintes, para quem tem interesse. Certo. É isso? Ah, muito bem. Olha só, né? Oh. Obrigada, gente. Obrigado, mãe. Ah, tá vendo? Ó, já tá um pouquinho por dentro, né? Mas vocês sabem como começou o podcast e por que chama podcast? Não, isso daí eu não sei. Não? Quer arriscar? Pode arriscar. Não, vai ser muito bola fora. Deixa quieto, pode falar. Não, pode ir, mas Claro, não a tem gente problema, quer né? Eu não posso dar bola fora, agora vocês podem. Não, pode falar. Você vai arriscar? Então tá bom. Ó, o podcast, ele começou nos Estados Unidos em 1994. Vai ver. Eu não tinha nascido ainda. 94. Tava É quase. bastante Quase. tempo. Tava na preparação já. Tava sendo preparado. Perdão, eu errei. É 2004. Ah, bom. É que 10 94, anos. 94 foi a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu não sei por que veio em 94, mas é 2004, tá? Mesmo assim, é bastante tempo antes daqui. Por que começou? Porque de um jornalista e ele queria disponibilizar as suas matérias, o seu conteúdo em formato de áudio. Até então tudo bem, ele conseguia fazer isso, mas ele queria disponibilizar para as pessoas através da internet. Porque aqui no Brasil a internet começou na década de 90, mas os Estados Unidos foi um pouco antes. E lá ela se desenvolveu mais rápido. Mas só que para fazer isso, ele foi procurar um engenheiro lá, na época era engenheiro de computação, para tentar fazer, demorou um tempo. E aí conseguiram, depois de um certo tempo, fazer isso, que as pessoas poderem baixar os áudios para poder ouvir. E nessa época, é onde tinha os tocadores de MP3. Então tinha lá o iPod, que era muito conhecido. Algumas pessoas, né, para não ficar nisso, focado em podcast e fazer uma propaganda gratuita, vamos falar assim, da Apple, né, chamam de audioblogging ou guerrilha mídia. Então são os nomes interessantes, mas o que ficou foi o podcast. E aí começou aquilo a ser difundido. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, a gente tem aqui um dado, 23% dos americanos ouvem mais de uma vez por semana. Então você pega a população inteira dos Estados Unidos, 23% escuta pelo menos uma vez por semana. Massa. É muita coisa. Parece que é pouco, mas é muita coisa. Então, ó, resumindo, Isa, por que aqui chama PPcast? Porque é o curso de publicidade e propaganda. É muito bem. E no Brasil demorou pra caramba pra chegar. Por quê? Só funcionava em iPod. E aí pode, onde que tinha? Não é a coisa mais barata do universo, né? Então, pra nós aqui, demorou bastante tempo pra popularizar. Aí depois que entrou na plataforma Android, tudo tal... Porque, na verdade, tudo que chega pra gente aqui é tudo mais caro, né? Tudo que é lançamento, né? Tudo mais caro Igual e depois... dos Estados Unidos, né? Dos lugares... É tudo É. tão em conta que quando chega É. aqui, vem com tanto É imposto. pela tecnologia. Né? Tanta tecnologia, tanto imposto, que a gente paga muito caro. E é por isso que as coisas demoram a chegar aqui. A hora que chega é tanta novidade que lá já tá... Já é algo que, nossa, não é mais Mas tão a Carol tem muito novidade. a ver com costume também, cultural deles. Eles Sim. gostam bastante de aprender coisas assim, né? A gente tá migrando para esse caminho, tomara. E o grande lance legal do podcast é que você ouve. Você tá falando, a galera gosta mais de ver do YouTube. Sim. Tá, mas aí são situações que são bem diferentes. Tanto é que a maioria dos canais que tem podcast, tem o YouTube também, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Então você está gravando o podcast, mas você põe câmeras justamente para quem gosta de ver. Porque é óbvio, né? Você está assistindo aqui, eu posso colocar gráficos, eu posso colocar exemplos, eu posso passar, no nosso caso aqui, propaganda sobre isso. Até mais fácil, né? Na verdade, entender às vezes. Muito mais fácil do que só o áudio, né? O áudio você tem que imaginar. Então, se você não tem o mínimo de noção daquele assunto... Porque mesmo que você coloque o fone, vamos supor, você tá fazendo outra coisa, você tá prestando atenção.
Mas alguma coisa passa despercebido, Passa. sabe? Aí você volta, fica voltando. Eu sou muito assim. Eu É. sou mais difícil pra conseguir entender, então eu fico voltando várias vezes, às vezes, quando eu perco alguma coisa. É. Mas é interessante. Mas por outro lado, em comparação com o podcast, com o videocast, que é o YouTube, é que você tem que parar pra ver aquilo. É. Entendeu? Então, se você tá estudando, por exemplo, vou lá lavar a louça de casa. Não dá. Você vai botar o celular, você vai quebrar tudo, ou você vai demorar a tarde inteira para lavar a louça, passar roupa, fazer qualquer outra coisa. Vai se queimar, né? Então, no caso do podcast, você vai correr, você vai fazer um exercício, você consegue ir ouvindo. Vou fazer esteira, vou caminhar com o meu cachorro. Né? Então, são duas coisas que são bem diferentes e, ao mesmo tempo, são bem iguais. O que é a parte igual? É que é possível transmitir conhecimento com isso. Muito, muito conhecimento. Né? Que é uma das coisas que a gente está mais ou menos colocando aqui, né? Mas, o que acontece? O podcast é uma metamorfose muito, muito ambulante. Que ele muda o tempo todo conforme novas tecnologias. E a pergunta para vocês duas é, dá para ganhar dinheiro com isso? Nossa, é? Responder. Como é que você tá A afobada? pergunta foi para as duas. Então era pra colocar a mão... Eu vou fazer um passo a repasso aqui, né? Eu acredito que dê. Na verdade, assim, você tem que trazer algo muito bom. Às vezes não é bom, igual o podcast de zoeira, e isso também chama atenção, igual a gente sempre conversa com o Chaldi, com o Rê, com os meninos, e eles sempre falam também, né? Eu acredito que é igual aquele lance do YouTube. Tem que ter o patrocinador, eu acho que tem que ter tudo isso. Eu acredito que tem. Tá. E a senhorita? Ela roubou minha resposta, né, professor? Nossa, eu acredito. coisa Me feia. quebra, Não, é professor. verdade. Eu acredito que seja a mesma coisa, porque eu acho que um canal, ele funciona não só pelo conteúdo, mas também pelo patrocínio, né? Tá. De tanto de seguidores, eu não sei se isso daí influencia. Então, vocês como estudantes de publicidade, Deveria né? saber, né? Quase... Não. São quase publicitárias, né? Quase, falta só um pouquinho. Tá. Como que as empresas fazem hoje? Elas usam muito os influencers. Né? Quem que são os influencers? São, por exemplo, os youtubers, né? Os podcasts e tal. Né? O que está mais em alta são os youtubers. Como que ela faz para escolher esses youtubers? Os que possuem mais seguidores? Os que possuem mais seguidores. Mas tem uma coisa, tá? Os likes, vamos dizer assim, as curtidas, isso no Instagram, né? Ou até mesmo no YouTube e tal. O que você consegue fazer? Você consegue simplesmente comprar isso. Isso a gente aprendeu com o Samuel. Você compra. Você vai lá com $5, você compra 1.000 curtidas, 1.000 likes. Então, resumindo, rapidamente você consegue ter uma quantidade de likes absurdas, né? De seguidores absurdos, são todos fakes, que aquilo é mentira, mas você tem números. O que está acontecendo agora é um processo inverso, é o processo, a gente está atuando no marketing 4.0. O que é a história do marketing 4.0? O 3.0 era muito ligado à sustentabilidade, né? Às preocupações com a sociedade. O 4.0 é muito voltado principalmente para as mídias sociais. Essa história de quanto mais like você tem, mais curtidas você tem, mais você é referência para anunciante, está acabando. Né? Se vocês forem procurar uma Até que até empresa... tiraram os likes, né? O Instagram tirou os likes, isso. Se você for procurar uma empresa que trabalhe de forma responsável com o marketing digital, o que ela vai fazer? Ela vai analisar os gráficos. Então, ela vai pegar um influencer lá e vai dar uma olhada. Pô, vamos ver esse cara. Tá, de repente, o cara, bum, sobe. Nossa, mas como o cara conseguiu tanto like desse jeito? Aí você vai ver os comentários. Pô, o cara, tudo bem, o cara tem, sei lá, 50 mil seguidores e meia dúzia de comentários. Não tá certo. Então, as coisas começam a não bater. Né? Assim como um professor começa a ler a prova e fala assim, esse aluno não escreveu dessa forma, porque não é característica dele escrever dessa forma. Né? É a mesma coisa. Há um processo muito grande de você trabalhar com influencers que representam a sua marca e não existe essa preocupação de like, essa preocupação de curtida. Pô, mas a Nestlé, ela vai pegar a Boticário, né? A Avons, tal, vai pegar um influencer que tem hoje, tipo, 20 mil seguidores? Vai. Porque o que está acontecendo no processo? Eu não vou ter... Sabe a história de você colocar os ovos
cestas diferentes, não todos numa cesta só, que pode cair, quebrar e você ficar sem nenhum. Então você vai fragmentando aquilo em vários pedacinhos que realmente são verdadeiros, que realmente interessam, né? Então isso tá caindo um pouco, né? E vai ser uma tendência mudar essa história de ser focado só em youtubers zoeiras, né? Influencers zoeiras, né? Então você acaba tendo outros processos. Porque, na verdade, antes, eu falo de YouTube mesmo, você achava videoaulas, né? Vamos supor, eu estudo muito em relação a videoaulas, eu gosto. Eu acho que isso me ajuda muito, além da faculdade. Mas antes você tinha muito videoaula. E hoje com esses podcasts, né? Isso ajuda muito, por quê? Porque não é só uma pessoa falando, que às vezes é muito maçante. O que acontece? São várias pessoas em discussão, cada um coloca a sua opinião, claro, pesquisando aquilo, mas isso ajuda muito, porque não fica algo maçante, não fica cansado e pesado. Então eu acho isso muito legal. E aí, o que acontece? Isabela, Diga. você fez escolinha de informática? Não fiz, professor. Carolzinha, você fez escolinha de informática? Fiz um pouco, sim. Fez, né? Era pequenininho. Eu Não era tão pequena. Eu fiz muitos anos escolinha de informática. O que quer dizer isso? Nada. O que quer dizer é o seguinte, não tem mais escola de informática. Não tem, eu vou falar, grandes E empresas antes na era época. muito alto, né, professor? Era caro. Eu lembro quando eu fiz pra digitação, não sei o quê. E hoje não precisa mais. Hoje as crianças já pegam. Então, é justamente isso. Antes tinha microcamp. Eu fiz? Eu não sei se existe ainda microcamp. Não existe mais. Então, era enorme. Você tinha em todas as cidades, você tinha no Brasil inteiro aquilo. De repente, acabou. Por que acabou? Porque não precisa mais ser usado, porque as crianças já nascem praticamente com um iPad na mão. E você quer ver outra coisa que fechou muito também? Escolas de inglês. Então, é isso que era a próxima coisa. Tá fechando tudo. Você pegar... por que tá fechando as escolas de línguas? Não vai ser diferente, não vai ser tanto quanto as de informática. As de informática sobraram algumas que trabalham com quem? Como que é? Desculpa, professor. Sobraram algumas escolas de informática, Sim. mas com quem que ela trabalha? Com criança? Não. Com adulto que tá entrando, que quer aprender a tecnologia. Geralmente com o pessoal mais velho, mais Porque criança idoso. não tem dificuldade nisso. Né? Se você pegar hoje os números do Facebook, quem que acessa hoje mais, o público crescente, quem são? Galera da terceira idade, da melhor idade, que são os Os idosos. novos estão tudo no Tá Instagram. tudo no Instagram e no WhatsApp, já nem acessa mais. As escolas de informática têm o mesmo caminho, você tem hoje online várias coisas. Conversação. O Twitter é algo que não cai. É uma coisa que eu tava percebendo, assim. Eu tenho, mas faz muito tempo que eu não acesso. Mas eu vejo que ainda, hoje, assim, é o Instagram e o Twitter. Porque o Facebook tá caindo. Então, qual que é a diferença? Eu lembro do Orkut. O Orkut, falecido Orkut. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre o que está acontecendo no dia a dia, eu posso pegar o jornal da minha cidade e seguir o Twitter dele. Desse jornal. Então, ele vai ficar postando as notícias. Então, exatamente dali, eu não tenho interferência. Agora, você vai no Facebook, na hora que você abre, é interferência de todo lado. É um monte de coisa caindo, entrando, você fica lá 4 horas e não conseguiu achar que você até se perdeu, né? Procurando aquilo que você queria. Né? Então, o Twitter, na verdade, não vai cair por isso, porque ele é bem mais confiável. Agora, sobre fazer, no caso de grana, né? É mais ou menos isso aí mesmo que nós conversamos. E produção de conteúdo? O que é produção de conteúdo? Pode falar, Isabela. Pode começar. Eu acho que produção de conteúdo, na verdade, eu acho que pesquisa os assuntos que estão mais em alta, eu acho. Os assuntos que estão em alta, os assuntos que estão na mídia, os assuntos que é importante e discute. Eu acho que seria isso. Isabela. Eu ia dar, na hora que você tava falando do Twitter, eu ia dar como exemplo que as notícias que atualmente estão acontecendo no mundo, em tempo real, eu não vejo mais em Facebook, não vejo mais no Instagram, não vejo mais na TV, eu vejo tudo nos Trending Topics do Twitter. Eu acho que muita coisa que o pessoal que produz conteúdo produz, né? Eles procuram no Twitter mesmo, porque lá tá tendo debate em tempo real. E as coisas mudam muito rápido. Uma hora tá Araraquara no Trend Topics, outra hora tá, sei lá, o Bolsonaro, política. Mas o Twitter, a vantagem, ele é muito rápido. Ele é mais rápido que qualquer meio. A coisa acontece, ele já tá no Twitter, já tá rolando.
Agora, produção de conteúdo, Carolzinha, não precisa ser algo em tendência. Produzir conteúdo é você produzir alguma coisa, você passar um conhecimento adiante. Agora, o que é esse conhecimento? Pode ser qualquer coisa. Que esse que é o legal da história. Por exemplo, você gosta de cantar, não gosta? Eu gosto. Você Dá gosta? uma palhinha pra gente Gosta de agora. cantar. No final do nosso PPcast vai ser com Carolzinha. Né? Você pode, por exemplo, pegar você ou outros amigos que gostam de cantar, ou até mesmo sozinha, e fazer um conteúdo sobre isso. Entendi. Galera, eu gosto de cantar tal coisa, por isso, por aquilo. Eu testei um microfone e tal pra cantar, não gostei. Tem uma música que eu não consigo cantar, tem essa música aqui que ela tem uma afinação, essa aqui eu consigo cantar mais. Você tá gerando conteúdo, isso é conteúdo. Vocês vão se abismar da quantidade de assuntos que você pode encontrar no Facebook e no podcast. Vou dar um exemplo, tá? Se eu entrar no podcast, no YouTube, por exemplo, digitar assim, como descascar alho sem chorar, descascar cebola sem chorar, vai ter 1 milhão de vídeos sobre isso. Tem. Se eu falar, como consertar o portãozinho do cachorro, vai ter mais centenas de vídeos sobre isso. Então, isso é conteúdo. Não precisa ser algo acadêmico, né? Algo formal. Qualquer coisa a gente pode entender como conteúdo que vá isso passar um conhecimento adiante. Então, por exemplo, eu gosto de pescar, faz um podcast de pescaria. Eu gosto de correr, faz um podcast de corrida, né? Tem que ser algo profissional? Não, você pode dar sua opinião, suas experiências sobre isso. Então, ficou um espaço muito aberto, que isso que é o legal do podcast, que é essa troca de experiências. É aberto, você pode falar que você pode convidar pessoas. O legal, que é a diferença agora entre o YouTube e o podcast de partes técnicas. Por exemplo, para eu fazer um vídeo do YouTube, é óbvio que eu preciso filmar. Né? Então, eu tenho que estar num lugar, eu tenho que... Para ficar interessante com as pessoas reunidas e filmar isso e fazer acontecer. O podcast, não. Eu posso estar eu aqui, você na tua casa, você na outra casa, a gente põe em conjunto e a gente fala porque é só o áudio. Sim. Você não precisa, no caso, do falado, né? Outra vantagem é... Vantagem e desvantagem, né? Desvantagem do YouTube, eu tenho que parar para ver. Do podcast, não. Eu posso ouvir fazendo 200 coisas diferentes, né? Outra vantagem agora do YouTube, eu assisto. Então é bem mais da hora. É legal. Eu consigo ver. Se é algo prático, por exemplo, quando a gente está falando da escola de informática, não dá para eu passar um conteúdo desse no podcast. Porque eu não consigo só ficar ouvindo. Eu preciso ver onde mexe, onde faz, onde pega a ferramenta. Né? Igual, às vezes eu tô trabalhando, eu fico escutando aulas de fotografia que eu gosto, né? E, aí a pessoa fala assim, você tá vendo aqui? Aí eu já abro a janela lá, porque não tem jeito, porque você tem que ver onde ele tá fazendo. Tem coisas que não tem jeito. O que ele tá fazendo, o que ele tá usando, então não tem jeito, né? E a linguagem muda também. Eu não posso pegar, por exemplo, aqui a gente tá gravando, eu mostro um exemplo lá no YouTube. Eu não posso só pegar aquele áudio e jogar direto no podcast. Porque falar assim, pessoal, agora vocês vão ver o comercial aqui, ó. E cadê o Quem tá no podcast e fala... que caiu, acabou. Uma vantagem legal do podcast, eu consigo ouvir offline. Sim. Então eu baixo ele, por exemplo, eu vou pegar uma estrada, ou eu vou, quero ouvir esse programa, esse episódio, mas eu vou estar na rua, não quero gastar dados. Então se eu tô igual aqui na universidade com Wi-Fi, eu baixo ele aqui, e outra coisa, é super leve, e posso ouvir ele offline. Sim, no caso do YouTube, você já não consegue fazer isso, você tem que estar, pelo menos até agora, né? Você tem que estar ali totalmente online. Ou que você baixe piratamente o vídeo, né? Mas daí dá trabalho, fica pesado, são outras ferramentas. E como que eu faço para colocar no meu celular? Eu acho que você tem que baixar o Spotify. Mas tem outros. O Spotify tem outros. Tem outros, tem o do iPhone, que eu sei. Se você entrar na lojinha, qualquer uma... tanto do Google, né, Google Play, né, ou da Apple Store, você vai lá, podcasts. Tem vários gratuitos, que na verdade ele é só um organizador. Sim. Né? Então, só para você acessar, tal. Geralmente não são pagos, igual os canais de YouTube, não são pagos, e você vai acessando, você vai curtindo. Aqui, para quem não está ouvindo, né, mas para quem está vendo, né, nos programas, a gente vai colocar todas essas coisas aqui, né, como acessar, como ver, o videocast, as inscrições. E dá para viver disso? Isabela? Com certeza dá, né? Dá para ganhar uma graninha? Dá. Muito bem. Dá. Dá? Dá,
Claro que dá, hoje em dia dá, É que eu né? falei com uma certeza, mas aí depois eu fiquei, mas será que dá? Acho que dá, né? Dá, inclusive, vocês, né, que estudam comunicação, aí, publicidade, fazer projetinhos para empresas. Sim. Isso é uma tendência que vai crescer pra caramba. Imagina só, olha só que legal. Vamos pegar aqui uma empresa da região aqui, tá? A gente tem a Predileta. Sim. Tem que aqui em Matão, dobrada, né? Matão é aqui pertinho, dá uns 30 quilômetros por aí. Mas a gente pega a Predileta, o que ela produz? Ela produz muita coisa com goiaba, né? Tipo goiabada, essas coisas assim, né? Molhos de também. tomate, né? Enfim. Maionese. Maionese. É verdade. Muita coisa, né? Muita coisa. Imagina você ter um podcast ou um canal do YouTube falando de receitas, mostrando como você usa o produto, o que você pode fazer. Isso é interessantíssimo e você não precisa ter um influencer para isso. Entendeu? Então, olha só que bacaninha você fazer um projetinho desse para a empresa. Ah, Gabriel, mas precisa ser empresas gigantes? Não. Pô, pega um escritório da advocacia, né? Vai lá, faz um podcast com o cara, pega as principais perguntas, faz com ele e tal, principalmente quando é época de imposto de renda. Sim. Né? Vai lá, grava lá 15 minutinhos, começa a colocar isso aqui no ar. Então, dá para movimentar muito, tanto de forma financeira, quanto passar o conhecimento adiante. É legal pra caramba. Sim. Olha só, as pessoas vão começar, no caso de música, pedir opiniões para você. Então, aos poucos, você vai se tornando o quê? A pessoa Uma precisa ficar influencer. rica, tá vendo? Então, tá vendo? E de forma positiva, e sem ficar sem ficar entrando em banheiro de Nutella. É verdade. Tá vendo? Então tem outras formas, né? E eu fico- Bom, tem muita coisa ainda pra gente falar, mas acho que a ideia era passar um pouquinho sobre sua produção de conteúdo e essa é importante. Ah, uma coisa muito legal, é grátis. Você não gasta nada. Pra você ter um canal no YouTube, pra você ter lá um podcast, né? Os episódios lá bonitinho, você não gasta com nada. Você tem programas para edição. No caso do YouTube, é um pouquinho mais difícil porque você vai ter que editar vídeo. Agora, no do podcast... Não é tudo que pode entrar, né? Então, isso. Às vezes você põe alguma coisa que tem direito autoral, aí seu vídeo vai ser bloqueado. Agora, no podcast, não. Para editar áudio é bem facinho. Hoje você tem uma série de programas gratuitos. Ele fica super leve. Com qualquer computador você consegue fazer. E você consegue ter material. Ou seja, para quem quiser entrar nesse mundo, eu acho que é muito, muito importante, tá? Principalmente aí para os alunos, né, de comunicação, tal, de publicidade, de jornalismo, é muito importante. E você vai curtir, né? O mais legal é que é uma coisa que você curte. Pega um assunto que você gosta. O que você gosta, Isabela? Eu, professor, eu gosto de música, né? Mas eu não sei cantar, mas eu gosto de ouvir. Eu até falei pra Carol me dar umas aulas, mas não tá levando a sério. Eu gosto gosto muito de teatro também, sou apaixonada por teatro e cinema. Olha que legal. Vocês podiam as duas fazer um podcast para falar sobre esses assuntos. Aí a gente aparece na Globo. Tá vendo? A Carol dando dicas para você de canto. Aí você depois faz os comentários. Ó, tentei isso, não consegui. Tentei aquilo, não consegui. Você não gosta de fazer teatro? Posso te filmar, né? As performances. Com certeza, né? Ou até mesmo o áudio, né? Melhoria de Sim, áudio, melhoria né? de Olha áudio, que sim, legal. sim. Tá vendo? Tem mercado para todo mundo. Nós temos um professor que pode ensinar, acabou. É isso. Não, estamos promovendo aqui a produção de conteúdo, né? É o que nós estamos fazendo. Isso é muito muito bom. Vocês têm mais alguma pergunta por agora, meninas? Eu tô tranquila. Suave na nave? Suave. Suave na nave? Tá suave. Gostou da primeira participação aqui? Eu gostei, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Mas você vai terminar o programa com Juntos e Shalonau? Não, Sandy Júnior, a lenda. A lenda, por favor. Vai, Carolzinha, vamos terminar. Ó, pessoal, muito obrigado. Vamos terminar esse programa, né, de PPcast super especial de produção de conteúdo. Vamos fazer outro sobre isso, né? Com as nossas participantes, né? Nosso show vai ser hoje o show de calouros, né? Muito bem, com Carol e Isabela cantando A Lenda de Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Para com isso, gente. Nós estamos num podcast. Tchau, tchau! Tchau!